Olá, amigos da Novo Tempo. Que bom é ter todos vocês ao nosso lado. Obrigado por confiarem no nosso trabalho, em tudo que a Novo Tempo tem feito, pensando no seu bem-estar, na sua felicidade. Você já ouviu falar na palavra oniomania? Se não, preste atenção. Oniomania tem a ver com essas pessoas que gastam, compram compulsivamente, se endividam, estão passando por dificuldades, é considerado uma doença. Por isso nós temos que conhecer esse tema, temos que entender que podemos ser afetados por essa doença também. Como evitar? Que cuidados nós devemos ter? Você já foi contaminado pela doença da oniomania? Quais são as consequências? Talvez você pense assim: eu estou com a minha vida em dia e controlada. Fique com a gente. Os conselhos que teremos aqui vão ajudar você a, quem sabe, contribuir com a vida de um ente querido, de alguém da sua família, um vizinho. Portanto, os conselhos são para todos, para que a gente não apenas os aplique em nossa vida, mas para ajudar outras pessoas. E para tratar desse tema, estará conosco novamente a doutora Rosana Alves, especialista em neurociências, estudiosa no assunto, com pós-doutorado, uma larga experiência aqui e fora do Brasil. Portanto, fique com a gente porque o assunto está demais. E, claro, aquele convite para que você nos siga nas redes sociais e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Olha, está muito legal a reação dos internautas, a interação, as pessoas curtindo, compartilhando. Inscreva em nosso canal Saldo Extra e ative lá o sininho para que você seja notificado dos vídeos que vamos a cada semana colocar aí na palma da sua mão. Dicas, conselhos e instruções importantes para que você viva bem com as suas finanças, seja feliz, alcance a prosperidade e realize os seus sonhos. Então, vamos bater um papo com a doutora Rosana? Doutora Rosana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui para termos um diálogo. Obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande. Hoje eu estou feliz porque eu ganhei um presente. Olha só, a neurociência da felicidade. A doutora Rosana trouxe para mim com uma dedicatória e eu vou ler nas minhas viagens por aí. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você quiser conhecer, está aí o site da doutora Rosana, tem artigos onde você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela. E quem sabe você que está encontrando a Novo Tempo agora, sempre tem gente nova nos acompanhando, doutora Rosana, para você conhecer um pouquinho, uma breve biografia dela. Ela é PhD em neurociências e concluiu 3 pós-doutorados nesta área. Durante sua trajetória, já orientou mais de 300 trabalhos acadêmicos, escreveu mais de 70 artigos científicos, tendo recebido o prêmio de melhor trabalho de neuroquímica pelas sociedades científicas brasileiras. Ela já tem participado conosco em vários programas, esteve a semana passada e se você não assistiu, corra lá para o nosso blog novotempo.com/saldoextra e confira o que a neurociência tem a ver com a vida financeira. E hoje o tema é oniomania. Muitas pessoas pensam que oniomania é só gastar demais. Vamos conceituar um pouquinho o que significa a oniomania para termos uma visão mais ampla, doutora Rosana, a respeito desse tema. Ainda para a saúde mental, né, para o diagnóstico de saúde mentais, que é aquele manual que nós, da área das psicologias, utilizamos, ainda não é descrito como uma doença por si só. Ela faz parte dos transtornos da impulsividade. Mas o que nós estamos caminhando é para que tenha uma total descrição deste transtorno como uma doença muito bem descrita pela literatura. É uma doença muito antiga. Já no século XVIII e XIX já dizia que existiam pessoas que compravam sem controle. A grande questão é que é uma compulsão. Tem uma diferença entre obsessão e compulsão, né? E eu acho que essa diferença a gente precisa explicar. O transtorno obsessivo-compulsivo, a obsessão é o pensamento repetitivo e a compulsão é ir e fazer aquilo. Então, para quem tem uma obsessão, por exemplo, para lavar as mãos, ela fica pensando, preciso lavar as mãos, preciso lavar as mãos. E no momento que ela... Isso é obsessão. E no momento que ela lava as mãos, este é um comportamento compulsivo. Ok? Obsessão é o pensamento, compulsão é o fazer. A oniomania é um transtorno compulsivo. Então, é o ato de comprar.
não é só de pensar, mas é o ato de comprar. Não é um transtorno obsessivo-compulsivo. Se caracteriza como uma doença por quê? A pessoa gasta, não somente porque ela gasta, mas ela gasta para obter um alívio, que ele é aquele só naquele momento, mas que traz remorso, arrependimento e traz muito prejuízo. E a pessoa tenta controlar e não controla. Nós só falamos de transtorno, patologia, quando a pessoa não consegue mais dar conta daquela situação, gerenciar uma emoção que a leva para um prejuízo. Por isso que a oneomania é um transtorno da impulsividade. Você vai e compra, mas é mais do que isso, é a compulsividade, é incontrolável. Você já adiantou um pouco das consequências. Eu gostaria de tratar do assunto pelos dois lados. Nós temos consciência das consequências e depois você falar um pouquinho sobre as causas e como nós devemos, então, trabalhar para combater as causas da oneomania. Quais as principais consequências quando a pessoa quer saber realmente se ela já foi contaminada, vamos dizer assim, por essa doença? Que tipo de leitura eu faço a respeito desse assunto? Alguém que vive endividado, e endividado com compras que não são essenciais. Uma coisa é a gente ter não que seja certo, mas, puxa vida, entrei numa dívida, mas eu precisava comprar um carro para ir trabalhar ou precisava de uma casa. Mas muitas pessoas que são compulsivas, elas compram sabendo que aquilo não era necessário. Ela poderia ficar sem aquilo. Então, a consequência é um descontrole financeiro, sem dúvida nenhuma. Ela sempre gasta mais do que ganha. Ela estoura os cartões de crédito, todos os limites de banco. Uma consequência é ter que viver mentindo ou escondendo. Porque o compulsivo vai comprar ou mais um par de sapatos, ou mais uma camisa, ou não precisa ser isso, né? Pode ser livros, pode ser assinando canais de TV, e ela precisa esconder isso. Então, se ela vive escondendo, isso é uma consequência e já mostra que ela, de fato, está fazendo gastos que não são aprovados ou são indevidos. Pode ter uma consequência para os relacionamentos. E estudos indicam que a vida financeira acaba levando mais as pessoas à separação do que até mesmo uma traição, um adultério. A questão conjugal, a separação, afetada, sim, mais afetada pelas questões financeiras do que por questões relacionais mesmo, pensando em ter uma terceira pessoa. Esconder o que comprou, isso é uma consequência. Gastar mais, você não ter controle sobre isto, quando você viu, você já fez, e você se sentir mal. Uma consequência imediata. Comprou, no momento foi euforia, mas minutos e até segundos depois bate aquela tristeza. Não devia ter comprado. Me permita acrescentar algo, doutora Rosana, porque envolve minha área, também sou um administrador e a gente precisa estar atento ao que acontece com as pessoas no mundo corporativo. E já foi constatado de que a ausência ao trabalho, o absenteísmo, ele é gerado, os acidentes de trabalho, por pessoas que estão passando por problemas emocionais. E a raiz do problema acontece com a questão financeira. E por quê? Porque, por exemplo, quando você tem uma dívida, ou tem que esconder mais uma vez do marido que comprou alguma coisa que não podia, ou da esposa, que tanto falou, você precisa parar com esse comportamento, isso gera estresse. E o estresse é uma condição que vem para deformar um corpo. A definição de estresse vem da engenharia inglesa. Em 1942, Rancelli pega esse termo, que era da engenharia inglesa, que significa força que tende a deformar um corpo. E ele percebe que é isso que acontece com o organismo quando está diante de alguns estímulos que podem deformar o corpo. Quando você está numa dívida ou num descontrole financeiro absurdo, isso gera estresse. E quando o estresse é gerado, nós temos efeitos sobre o cérebro absurdos. Um deles, por exemplo, é você perder o controle sobre o hipocampo. Hipocampo, diferente do que nós imaginamos, ele não está envolvido só com consolidação de memória, mas ele também faz o gerenciamento das nossas tarefas. Então, durante o dia, aquilo que você precisa lembrar de contas para pagar, o uniforme do filho para lavar, tudo isso passa por um controle do hipocampo. No estresse que pode ser gerado por uma questão financeira não resolvida,
você faz com que o hipocampo perca o freio das suas atividades. E este perder o freio, você esquece sim das suas atividades, você tem a sensação que não dá conta e gera conflitos, porque o hipocampo também está envolvido com as nossas emoções. E é ele que me coloca também na relação com o outro, dizendo assim, é possível resolver. Quando o hipocampo perde essa capacidade, nós nos sentimos assim, não sou capaz de fazer nada, já perdi o controle de tudo. E isso tudo pode ser provocado por uma questão financeira. É verdade, doutora Rosânia, e eu entendo assim, ouvindo você falar com tanta propriedade, que estuda o tema, que conhece esses termos técnicos que é usado neste mundo de vocês, explicando de uma forma tão simples para todos nós compreendermos. É uma questão de uma evolução, é um estágio. Você começa satisfazendo um desejo temporal que gera uma dívida, essa dívida vai crescendo, é a chamada bola de neve descendo a montanha, daqui a pouco vem os problemas emocionais, o problema nas relações interpessoais, isso vai se desenrolando e é importante que a gente entenda, conheça as consequências e fazer uma reflexão. Será que alguns desses sintomas já estão acontecendo na minha vida? Porque as consequências podem ser muito graves. Agora, mais importante do que conhecer as consequências é nós conhecermos as causas. O que leva a pessoa a chegar a este ponto, vamos colocar dessa forma, né? Estar contagiada pela doença chamada oniomania. É uma patologia. O que nós percebemos assim, os jovens estão cada vez mais desenvolvendo a oniomania por conta de todo um contexto social. Eu tive uma aluna de mestrado que ela desenvolveu um trabalho vendo a compulsividade por compra em mulheres após a menopausa. Ela começou a perceber e partiu de uma situação familiar que uma pessoa da família dela, a partir do momento que entrou na menopausa, começou a gastar mais. Claro que não é uma relação tão direta assim, mas nós percebemos que algumas situações que são estressantes, que podem gerar um luto, e luto, quando nós dizemos luto na psicologia, nós estamos falando de qualquer perda significativa, que não passa simplesmente pela questão de perder alguém que você ama, pela morte, ok? Então, uma mulher que entrou na menopausa, e este entrar na menopausa, além dessas variações hormonais, também pode ter uma perda profissional. Alguém que mudou de cidade, perdeu o emprego, qualquer situação que seja marcante na vida como uma perda significativa, pode ser uma forma de disparar um transtorno. Sem dúvida alguma, algumas pessoas têm maior disponibilidade ou vulnerabilidade. Desculpa, o termo exato é vulnerabilidade. Algumas pessoas, existem alguns estudos indicando que existe um gene que torna as pessoas mais vulneráveis à oniomania. Claro que isso não é uma regra, mas prestar atenção nos gatilhos. Prestar atenção, por exemplo, na idade, as mulheres são mais vulneráveis à oniomania. Parece que não só uma questão social, mas pode ter um traço hormonal envolvido. Não significa que você, por ser mulher, já vai desenvolver o transtorno, mas nós precisamos prestar mais atenção nisso. Pode ser um pós-parto, que é um estresse para algumas mulheres, pode gerar nela, sim, uma compulsão por compras. Então, as causas podem ser familiares, podem ser biológicas, podem ser sociais. Na verdade, Toninho, o que eu penso sempre, e nós podemos generalizar para outras questões da vida, nós estamos o tempo todo vigilantes. Que pode ser não por compras, mas pode ser por comida. Então, eu tenho que perceber o que me torna vulnerável. E eu começar a cuidar disso. Agora, doutora Rosana, existem fatores alheios à nossa vontade. Imagina uma família que foi afetada por uma catástrofe natural, né? E isto está presente. Um ato de violência que está além do nosso controle, que afetou alguém que está próximo da gente. O contexto social que vivemos no nosso país, difícil, com tantos problemas, tanta injustiça, violência, situação financeira, desemprego. Duas perguntas eu tenho, porque existem fatores que eu posso evitar, existem coisas que eu posso evitar. Quais seriam os cuidados que eu devo ter para não potencializar essas ações externas na minha vida? Porque existem coisas que eu não posso evitar. Então, dois aspectos. O que eu posso fazer para evitar estas ações, esses lutos, essas perdas que me gerem a perder o controle financeiro desta forma? E a outra é, como encarar os fatores externos, como eu devo encarar esses lutos
que estão vindo não por uma decisão pessoal, por uma escolha pessoal, mas pela circunstância? A vida é feita de um conjunto, né, de fatores. Existem aqueles externos que a gente não controla, mas nós podemos estar preparados ou não para lidar com eles. Quando eu estou satisfeita com o meu casamento, quando eu não ganho o dinheiro daquele que foi um dos meus sonhos da adolescência, mas eu trabalho com o que eu gosto, eu consigo gerenciar as minhas emoções, fica muito mais fácil de enfrentar tudo isso. A grande questão é que nós estamos ficando extremamente vulneráveis a tudo. Então, como eu já não me sinto bem com a minha aparência, por exemplo, então isso justifica porque eu preciso de uma bolsa nova. O meu marido brigou comigo, então eu vou lá, vou estourar o limite do cartão dele. O que nós precisamos fazer é cuidar das nossas emoções. Porque eu posso ter, por exemplo, um traço ansioso, e a ansiedade nós estamos vendo uma relação até muito direta com o consumo sem controle. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções. E eu preciso, sim, ter a noção de que eu valho muito mais do que o dinheiro pode comprar. Pode parecer uma conversa tão redundante, mas passa por aí. É o quanto que eu vejo as minhas vulnerabilidades, o quanto que eu vejo as justificativas que eu dou para os meus gastos. Essa é uma armadilha. Quando eu coloco assim, não, eu mereço, sim, uma roupa nova, eu já não gasto com bebida alcoólica. Não, olha, se é para o bem-estar dos meus filhos, eu gasto mesmo. E quando nós vamos usando de frases para o autoconvencimento, essas frases podem nos deixar muito vulneráveis, não somente às situações externas. Então, quando eu cuido do que é interno, fica muito mais fácil para lidar com o externo, porque a gente volta para o estresse. Fortalecer o positivo. Fortalecer e não o positivo. Focar no negativo, porque Sem dúvida situações nenhuma. difíceis, elas existem na vida de todos, os imprevistos, os percalços, as injustiças, uma mágoa que você teve e tal. Vamos fortalecer o positivo, assim como alguém o rejeitou do lado de fora, existem pessoas que o amam, pessoas que estão ao seu lado, olhar para a família, para os filhos, né? Existem bens preciosos que precisam ser valorizados e quando algo adverso acontecer, eu tenho uma âncora que me sustenta. Sem dúvida, e é por isso que eu volto ao termo do estresse. Então, o estresse é força que tende a deformar um corpo. Então, quando, por exemplo, se eu pegar uma bolinha, vou explicar isso rapidamente. Se eu pegar uma bolinha de vidro, daquelas da nossa árvore de Natal, da nossa época, e jogar nessa parede, o que vai acontecer com a bolinha? Ela arrebenta, porque essa parede é mais resistente. Agora, se eu pego uma bala de canhão e der nessa parede, essa parede é que vai sofrer a deformidade. Então, essa deformidade que o estresse pode fazer no corpo vai depender da força desse estímulo, mas vai depender também da resistência desse corpo. O que nós podemos controlar é a resistência do corpo, porque esse estímulo externo nem sempre eu posso controlar, como, por exemplo, perder um emprego, mas eu posso resistir mais. E este resistir passa, por exemplo, no reconhecimento das minhas fragilidades. O tratamento, por exemplo, da oniomania passa primeiro pelo reconhecimento de que eu preciso de ajuda. E os passos do tratamento, um dos tratamentos mais eficazes, segue os mesmos passos dos alcoólicos anônimos, que é primeiro reconhecer quem eu sou na forma de alguém que está enfrentando essa dificuldade, que tenho algo para vencer. E depois vencer um dia por vez, uma tentação por vez, né? Não, só dessa vez eu resisto. E aí você começa a controlar para que depois esse gasto não gere somente uma perda financeira, mas que também não gere em você uma sensação de que você não dá conta das coisas, de que mais uma vez você faliu e falhou, mais uma vez você decepcionou, porque o depois da compra é muito triste, traz muito sofrimento, e é este depois que precisa ser evitado. Importante isso, doutora Rosane, destacar que na vida espiritual é assim. O primeiro passo para uma transformação na vida espiritual é reconhecer que é um pecador. Uma pessoa não vai ao médico se não reconhece que está doente ou se não precisa de uma assistência médica. Se a pessoa não reconhece que precisa de reconhecer as suas falhas a cada dia, né? Esse reconhecimento tem que vir. Se você não reconhece que é um pecador, para que vai precisar de um Salvador? Para que vai precisar da graça do Senhor? Então precisamos reconhecer que somos falhos, que temos debilidades e podemos ser, sim, alcançados, não apenas pelas adversidades da vida, mas por essa força que vem de fora fazendo com que a gente se torne consumista. Agora, até que ponto o estilo de vida vai influenciar nesse fortalecimento da nossa mente, do nosso corpo, né? Aí entra todos aqueles aspectos, envolve a saúde, as relações humanas.
Sem dúvida nenhuma. E é por isso que quando no meu livro eu dediquei um capítulo só para as finanças, mas eu passo por todas essas questões. Quando eu cuido do meu corpo, por exemplo, o estresse. Eu insisto em falar do estresse, Toninho, porque as pessoas têm banalizado muito o estresse. O estresse ainda está entre as principais causas de morte de jovens adultos. E o estresse, por exemplo, pode levar o nosso organismo a desenvolver tanto uma depressão, quanto uma ansiedade, quanto outros transtornos. E nós vemos uma relação muito próxima, como já foi dito, da ansiedade com esse consumo compulsivo. Então, quando eu estou dormindo melhor, comendo melhor, fazendo exercício físico, isto tem um impacto direto sobre o meu consumo, sobre a saúde financeira, não da minha casa, mas da minha vida, porque a saúde financeira da minha casa passa pelas minhas decisões financeiras também. Então, quando você cuida deste corpo, você está cuidando deste corpo no aspecto total, porque também gastar demais gera doença. A preocupação nos faz adoecer. Então, sem dúvida nenhuma, que nós somos um ser completo. Você mencionou esse assunto da pessoa gastar para satisfazer ou atender uma ansiedade. É como aquela pessoa que está em casa que tem que ter uma caixa de bombons. Sim. Estou nervoso, ansioso, ele vai lá e come um bombom e dá aquela relaxada. É a produção dos neurotransmissores, sim, que eles podem ser gerados pela satisfação que vem da compra, do prazer da compra, mas é uma coisa que traz uma satisfação agora, mas traz um grande prejuízo depois com o endividamento, é o que nós estamos tratando. Essa é a característica do vício, né? Da dependência, porque é um prazer imediato que traz um alívio. Esse é um discurso da maioria das pessoas que tem esse transtorno. No momento que eu estou comprando, eu tenho um alívio, eu esqueço dos meus problemas. É uma satisfação para imediatamente após gerar todo um sofrimento e toda uma perda, como os vícios em geral. Como alguém que usa uma cocaína, como alguém que tem um vício do jogo. É aquele alívio, não só o prazer, mas um alívio para depois sofrer de novo. E o estilo de vida próprio, como a prática de exercícios físicos, eles produzem os mesmos neurotransmissores gerados pelos vícios, todavia, de forma construtiva e positiva. Tem um estudo, até da USP, super interessante, mostrando que, por exemplo, fazer exercício aeróbico 2 vezes por semana, e o aeróbico é corrida, nadar, tudo aquilo que movimenta muito o nosso corpo, fazer pelo menos 2 vezes por semana, 20 minutos, pode diminuir, inclusive, a compulsão por jogos. É um estudo muito interessante da USP, que eles pegaram esses jogadores compulsivos, sem controle nenhum, e fazer o exercício físico diminuía essa compulsão por jogos, que também pode diminuir, sem dúvida nenhuma, a compulsão por compras. Você falou um hábito simples. Você falou um pouquinho, doutora Rosana, eu gostaria, o tempo está indo rapidamente, falar um pouquinho sobre isso. Tratamento. Quando uma pessoa deve procurar uma ajuda médica? Porque ela segue os conselhos, vamos ler aqui um livro, vamos ouvir o que ele está dizendo, vou fazer isso, aquilo, mudar meu estilo de vida, mas pode ser que chegue um momento de ter que procurar um profissional. Quando isso deve ser feito? 2 dicas muito simples para não colocar diante deles tantas opções. 2 muito simples. Primeira delas é simplesmente você, quando estiver gerando desconforto, procurar ajuda. Gerou desconforto? Pede ajuda. Não precisa ser um desconforto tão grande, porque agora já não consegue mais pagar as contas, tem gente batendo a porta. Gerou desconforto? Pede ajuda. Então, primeira, gerou desconforto, pede ajuda. Segunda, se as pessoas em volta estão dizendo assim, não dá mais, olha o ponto que você chegou, olha o quanto você deve, começou já a gerar conflito dentro de casa, pede ajuda. Porque nem sempre a pessoa vai perceber que é prejudicial, mas ela precisa ter os ouvidos abertos para o que as pessoas que a amam estão dizendo. Nós falamos aqui sobre o reconhecimento das falhas, reconhecimento de que os sintomas da oniomania já estão presentes na sua vida, e esta ajuda pode vir de alguém da família. Ter humildade para procurar essa ajuda, nem tanto procurar um médico profissional que precisa, mas talvez essa ajuda venha de alguém próximo, que você confie, abrir o coração, o apoio, isso é fundamental. Para alguns casos extremos, severos da oniomania, até se indica medicação. Se o médico achar que esse é o caminho, pelo menos para controlar essa compulsão, para que você tenha condições para fazer essas mudanças na vida, siga a orientação do médico, porque elas de fato podem vir para resolver um problema que esteja aí talvez já comprometendo toda a qualidade da sua vida. E é importante entender essa questão da ansiosidade. Ela precisa ser tratada
E existem remédios naturais para combater. Sem dúvida nenhuma. Tem os remédios, tanto na nossa alimentação, Deus é tão incrível, né? Nós temos alimentos que podem ajudar muito nesse aspecto, nós temos o exercício físico, nós temos o sono, nós temos o altruísmo que ajuda, mas o que a gente não pode esquecer é que nós somos frágeis, vulneráveis. E achar também que não, eu gasto, mas eu não tenho um transtorno, isso nos torna ainda mais vítimas deste transtorno. E não esquecer do espiritual, né, doutora Rosana? Sem dúvida nenhuma, porque é o Espírito que coloca em nós tanto desejo, tanto controle das nossas ações, desde que nós nos submetamos à vontade daquele que sabe mais do que nós. E viver isolado, nunca. Sozinho só vai fortalecer aquele sentimento de culpa, fortalecer a ansiedade, ou seja, o convívio social, frequentar uma igreja, se relacionar com outras pessoas, participar de uma comunidade, de uma atividade que ajuda em outros, né, doutora Rosana? Porque é a forma de descobrir que de fato temos valor. Verdade. Doutora Rosana, muito obrigado, foi excelente. Eu teria aqui muitas outras perguntas e eu gostaria de encerrar, doutora Rosana, com um texto da Palavra do Senhor. Sim. Que Deus siga abençoando a sua vida, sua família, suas atividades, Amém. onde quer que você esteja, Graças protegendo e que esteja com a gente aqui outras Com vezes. certeza. Vai ser um prazer muito grande. Eu me lembrei de um texto, estava aqui procurando esse texto e eu quero compartilhar esse texto com vocês, porque ele é muito importante dentro deste assunto. Ele está no livro de Provérbios, no capítulo 16 e ao verso 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Como eu entendo esse texto da palavra do Senhor? Ele diz, melhor é o longânimo do que o batalhador, o conquistador, o que vence uma guerra. A longanimidade. E depois essa palavra que para mim é incrível. O que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Talvez o meu maior desafio na vida aqui nesta terra não seja encarar as lutas que estão lá fora, as adversidades, as perdas, os lutos, como a doutora Rosana colocou aqui, mas é vencer a mim mesmo, o meu eu, o meu ego, os meus interesses pessoais. Uma transformação pode ser feita na nossa vida, controlar-nos a nós mesmos, as nossas falhas, esse nosso espírito que nos leva a pecar e tomar decisões erradas. Vamos pensar um pouco mais nisso. Vamos seguir os conselhos que nós aqui ouvimos neste programa. E, claro, jamais nos esquecer de que existe uma força que vem do alto, que vai estar ao nosso lado para nos levar a agir de forma correta. Que esta bênção do Senhor esteja ao seu lado sempre. Muito obrigado, um abraço e até a próxima semana.